Eu passei, nem te vi aí. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé por uns instantes. E é tão bom voltar à casa do Senhor, mais uma vez, para agradecer. Às vezes, eu coloco assim algumas chamadas e eu sempre peço para agradecer a Deus. Porque por tudo que Ele tem feito assim nas nossas vidas. Acho que a nossa vida é um eterno agradecimento ao Senhor. É por isso que a cada manhã nós temos que ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Uma palavra que possa assim mostrar a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dele. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir assim 2 orações. Eu vou pedir à irmã Anaílza e vou pedir à irmã Cristina que esteja orando ao Senhor na abertura assim, desse culto. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por estar aqui em tua Amém, casa. Jesus. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. É verdade, Senhor. Deus, que o Senhor venha tomar primazia deste culto nesta manhã. Glórias a Senhor, ti, venha fazer presente para que nós venha receber o nosso louvor, o nosso coração, Pai. Verdade, Senhor. Deus, toma a pregação, toma, Senhor, a palavra, meu Pai, que seja a cada coração seja revelada a tua palavra. Oh, Pai querido e amado, abençoa meus filhos que estão no caminho para vir, Pai. Que eles venham em paz. Sim, aqueles Deus. que estão em casa, Senhor, que não puderam vir. Que o Senhor se revele a eles nesta manhã. Verdade. Ó Deus, somos gratos a Ti por tudo, meu Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos. E que a Tua palavra fique guardada em nossos corações. Cada palavra, Senhor, que o Senhor fala nesta manhã. Que a gente guarde a Tua palavra, meu Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia, aleluia, por nome, Senhor. Glória, glória a Ti. Tu és nosso Pai. Glórias a ti. Aquele Senhor, Deus, que Tu és poderoso a cada manhã. Pelas bênçãos, pelos desafios. Amém, Jesus. Pelas pessoas que nos relacionamos essa semana. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua presença, Senhor Deus, com os nossos irmãos. Sim, Deus. Todas as nossas expectativas estão em ti, Senhor. Queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos sair daqui, Senhor Deus, recarregados, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus, e com uma palavra, Pai. Uma palavra que vamos viver a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano. Sim, Jesus. Fica conosco, Senhor Deus, fica com o pastor, Senhor Deus, fica com todos aqueles que terão participação, Senhor Deus, neste culto. Amém, Jesus. Que tudo seja feito para a honra e para a tua glória do teu nome, Senhor. É verdade. Glória a ti, Senhor. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Eu tenho certeza que você já leu, né, esse trecho da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 8. Fala da confissão de Pedro. Acharam? Paz. Todos acharam? Marcos, capítulo 8. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo.
Você já parou para pensar nesse diálogo de Jesus? As pessoas não sabiam quem Jesus era. Há muitos hoje, nesta era, século XXI, que não sabem quem é Jesus. E eles citaram aqui 3 nomes, né? Tu és, pode ser João Batista, outros pode ser Elias, até conheciam a lei, mas eles não sabiam quem era aquele que estava diante dele. E louvado seja o nome do Senhor. Nós que estamos aqui esta manhã, nós que temos cultuado, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Cristo, e temos que falar. Havia centenas de discípulos, de repente Jesus fala, e vós? Ele separou os 12, que simboliza a igreja do Senhor. A pergunta é, esta igreja sabe quem é Jesus? Esta igreja sabe que ele é o Cristo, Filho de Deus? Será que as igrejas que estão ao nosso redor sabem quem é Jesus? E para aqueles que não sabem, nós somos os porta-vozes para que aquelas pessoas venham a saber que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e está vivo. Uma das grandes manifestações da humanidade é Jesus está vivo. Ele não está morto. As pessoas, eu vou comemorar a ressurreição. Ele já está vivo. Então, que nesta manhã, o Cristo que nós vamos adorar, a ceia que nós vamos participar, é para um Deus que está vivo e que nós conhecemos. Amém? Nós sabemos quem Ele é. E para aqueles que não sabem, nós somos os porta-vozes. Pedro audaciosamente falou, olha, tu és. Ele devia ter falado assim, apontando o dedo para Jesus, mostrando que ele conhecia esse Cristo. E que nós possamos ser assim também, meus amados irmãos. Precisamos anunciar aí fora que o Cristo está vivo. Amém? Muito obrigado, meu Senhor. Mais uma vez, nós vamos adorar o teu nome aqui esta manhã. Aqueles que estão por vir, Senhor, aqueles que estarão assistindo, ó Deus, esse culto online, agora ou depois. Mas, Senhor, que eles possam ser contagiados pela presença do teu Espírito Santo esta manhã. Ó Senhor, que eles te reconheçam como o único Filho de Deus, o Deus que habitou entre nós, se fez homem, sofreu as nossas dores, para que nós pudéssemos estar aqui esta manhã, para exaltar e glorificar o nome dele. Recebe a nossa adoração, Senhor. Participa deste culto conosco, fala conosco, Senhor. Ó Deus, através do teu Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz todos os dias, Senhor, mas especialmente neste culto de adoração a Ti. É por isso que nós já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar todos de pé, né? Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Bem perto do microfone. Aleluia. Amém. Amém, amados. Graças e paz a todos. Amém. É bom estarmos na casa do Senhor. É bom declararmos o nosso amor por Ele a cada dia, a cada manhã. E é bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Então vamos declarar, mas que legal te ver aqui na glória. Né? Mais uma vez para louvarmos, bendizermos, exaltarmos a esse Deus maravilhoso. Então pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão e falar, olha, é legal, é bom estar com você nessa manhã. Louvar a Deus junto consigo nessa manhã. Amém? Vamos em alegria, em júbilo dos nossos corações. Para louvar o Senhor, para provincular e até dançar, vem que faça tudo com amor. Ai, glória, que vão te ver aqui. Ai, glória, a pressa minha mão. Ai, glória, eu te glória. Ai, brother, que não te der aqui. Ai, brother, a pressa minha mão. Ai, brother, eu te glória. Legal viver aqui com brother. Mais uma vez para louvar o Senhor. Para particular até dançar.
Conosco a cada dia, a cada instante, a cada minuto. Então, vamos declarar esse alto e bom som que nada pode nos separar do amor do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Amor
teu amor não falha. Teu amor não falha. Deus, tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Deus, fazes e tudo coopere para o meu bem. Sabendo que o melhor para o meu bem. Prepara o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Choro não há noite, alegria em pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado, Deus, da tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Aleluia. Agradeço, Senhor, pelo amor, pelo cuidado, pelo para a nossa vida, para com a tua família, para com a sua disciplina que tem suprido a cada dia, para com os amigos que tem proporcionado para a sua vida. Isso é parte do amor de Deus, pela comunhão com os irmãos. Isso é parte do amor de Deus. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é parte do amor de Deus. Aleluia. Saia por nós, Deus. A presença do Espírito Santo de Deus nos conforta, nos consola, nos renova a cada dia. Esse é o bem que Deus tem para cada um de nós. É o cuidado, é a presença dele viva, real e constante a cada instante. Aleluia. Nós vamos aí. Oração agradecer a Deus pelos grandes pelos feitos do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor. Obrigado pela saúde, Senhor, pela nossa saúde, a saúde da nossa família, Pai, pelo alimento. Obrigado pelo trabalho, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz, Senhor, onde Tu deste a Tua vida, Senhor, para nos salvar, nos livrar de todo pecado, Pai. Graças a Ti, Senhor. Estamos mais aqui, Senhor, mais um dia, Pai, para lembrar, Senhor, do sacrifício, Senhor, da Tua morte, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos, Pai, estamos felizes porque Tu não está morto, Senhor. Tu está vivo, Pai. Tu ressuscitou no terceiro dia, Senhor. Tu ressuscitou cada um de nós, Senhor. Que guardar a Tua palavra, Senhor, no final seremos ressuscitados contigo, Senhor. E contigo cearemos, Senhor. Sentaremos à mesa contigo, Pai. Fortalece cada um de nós, Senhor. Fortalece cada família, fortalece cada casal, cada criança aqui, Senhor. Que receba essa mensagem, Senhor, de hoje. E guarde no coração, Senhor, para sempre, Pai. Fortalece os casais, os relacionamentos, Senhor. Tira, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor. Responde às nossas orações, Senhor. Aqueles que estão buscando a cura, Senhor. Aqueles que estão em guerra no trabalho, Senhor. Que estão em guerra em casa, Senhor. Somente o Teu poder pode resolver isso, Senhor. Isso é uma questão espiritual, Senhor. A Bíblia fala que não é contra a carne nem contra o sangue, Senhor, mas contra principados e potestades. Que venha todos os dias, Senhor, querendo estragar o nosso casamento, Senhor, querendo derrubar o nosso trabalho, querendo trazer problemas para a nossa vida, Senhor, para nos afastarmos da Tua palavra, Senhor. Mas a cada dia, Senhor, o Teu Espírito Santo vem nos fortalecer, vem falar ao nosso coração que só tem um caminho, que é o caminho da salvação, Senhor. É o caminho de Jesus Cristo, Pai, onde temos que buscar, Senhor, temos que levantar a cabeça, Senhor. Senhor, todos nós somos pecadores, todos nós, Senhor. A palavra fala que Deus olhou para a terra e não havia um sequer bom, Senhor.
Todos nós somos, Pai. Mas graças a Ti, Senhor, nós temos o privilégio, Senhor, de receber, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor, o Teu amor. Que possamos a cada dia, Senhor, perdoar uns aos outros, Senhor, amar uns aos outros, Senhor, como Tu nos ama, Pai. Tu nos vê, Senhor, com outros olhos, Pai. Tu não vê com os olhos que os homens veem, Pai. Em nome de Jesus, dou glória a Deus por isso, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fortalece cada um de nós, Senhor. A todo dia, Senhor, a cada manhã, aquela manhã que a gente estiver abatido, Senhor, não quiser caminhar, aquela domingo que a gente não quiser vir para a Tua casa, Senhor, porque está fraco, o Teu Espírito Santo venha fortalecer, Senhor, venha nos animar, venha usar um filho nosso, Senhor, para dizer, Pai, mãe, vamos para a igreja, que eu quero ouvir a palavra de Deus, venha usar o marido, venha usar a esposa, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Toda a nossa vida depende de Ti, Senhor. Nada aqui na terra acontece, Senhor, sem a Tua permissão, Pai. Nada, Deus, nada. Então, glória a Deus por esse dia, Senhor. Que todos nós aqui, Senhor, sejamos cheios da Tua presença. Que todo fardo que entrou aqui com cada irmão, Senhor, tenha ficado lá fora e não vai mais voltar com ele, Pai. Que todo irmão que entrou aqui enfermo, Senhor, vai sair curado. E a Tua presença, Senhor, será manifesta, Senhor, em cada vida aqui essa manhã, Senhor. E aqueles que não puderam vir também serão tocados pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Esvazia-nos, Senhor. Esvazia, Senhor, dessa semana aqui, de tantas coisas do mundo que nós vimos, que nós ouvimos, Senhor, tira tudo, limpa nossa mente, limpa o nosso coração, limpa o nosso corpo, Pai. Nós precisamos, Senhor, se encher de Ti, Pai, se encher com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tu és o mesmo para sempre, o Teu amor não muda, que o choro dura uma noite, a alegria pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Isso para fazer assim, ó. O amor do Senhor é que aleluia. Só vamos declarar que a bondade do Senhor, ela nos segue a cada instante, a cada vez das nossas vidas, porque o Senhor, Ele é bom. Amém? O Senhor é bom. Esse para Ele, muito obrigado. Tu és bom, tu és muito bondoso para com a minha vida. Tu és muito bondoso para com os meus irmãos. É a Tua bondade nos constrange. A Tua bondade nos faz a cada dia mais e mais desejar te exaltar, te bendizer, te servir, te engrandecer. Amém? Então vamos em alegria declarar. Nós devemos entrar nos atos do Senhor, não pensando em nossos problemas, nossas dificuldades, mas com graças, com hinos de louvor em nossos corações. Amém? Palmas. Cara, em seus atos com graças, com hinos de louvor, em Sua presença alegrai-nos, poderoso e grande és o Senhor. Cantai ao som da trombeta.
poderoso e grande é o Senhor. Como vai ao som da trombeta, ao som da armadura, toda criatura da terra com seu coração ao Senhor cantar. O Senhor é bom, 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 e sua misericórdia é pra sempre. O Senhor é bom, 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 e sua misericórdia é pra sempre. O Senhor é bom, e sua misericórdia é pra sempre. O Senhor é bom, e sua misericórdia é pra sempre. Louvado e agradecido ao seu nome. Nós exaltamos a ti, nós exaltamos a ti, nós exaltamos a ti, Deus. A tua graça, por mais pecado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Exalta Ele. Agradeça a Ele. Tem feito pela bondade, segura por ti. Abençoe essa manhã, louvando e bendizendo ao Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Vou exaltar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Beijo do céu. Aleluia.
Criador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Exaltada do nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Exaltada do nome de Deus. Aleluia. Meu nome, irmão, está ao seu lado. Meu nome, está ao seu lado. Meu nome, está ao seu lado. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia. Vai por ele. Vai por ele. Olha essa pessoa. Está ao seu lado. Pegue a ele. A vida dele nas mãos, Senhor, mais uma vez. Ministro sobre a vida dele. Sai com Deus. Macaista. Seja limpado. Seja mais assim. Obrigado. Deus, tem as mãos também. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Vamos saudando, recebemos o Senhor, mais famoso Deus. Deus nos dá o seu amor, levamos o amor sobre cada um de nós, nós estamos partilhando para os nossos irmãos, para partilharmos para os nossos irmãos. Olha, Senhor, e praticamente as mãos de Jesus, as luzes. Amor, Pai dos Pais, tocar, seus nossos irmãos, Pai, nas petições, está no meu trono, Pai, a vida dos meus filhos, e através do seu amor, Pai, nós crescemos a cada dia, derrama através do seu amor, para trabalhar, Deus, nós vamos partilhar, Deus, toda a glória que tem nós, oh, Pai, não, Pai, da bênção, Deus, para cada um dos teus filhos, Pai, nesta manhã, Deus, imagina o teu Espírito, Pai, bênção sobre cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. E queremos nesta manhã, Deus, dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por causa da tua presença, Senhor. Presença do teu Espírito Santo, Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado porque Tu nos amas, Senhor. Mesmo sendo assim, Senhor. Muitas vezes falhos. Muitas vezes, Senhor, somos arrogantes. Mas, ó Deus, obrigado porque existe algo em Ti que nós não temos, Senhor. Que é a Tua misericórdia, Senhor. Oh, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Agrada-te de nós, Senhor. Queremos a cada dia, Deus, suplicar a manifestação da Tua graça sobre esta cidade, Senhor. Sobre essas vidas que aqui estão, Senhor. E nós queremos alcançá-las, Senhor, mostrando o Teu amor a essas pessoas. Declarar a eles que Deus os ama, Senhor. E o Teu amor é incondicional, Senhor. Não importa a condição social, a financeira, nada, Senhor. Obrigado porque Tu nos amou primeiro, Senhor. Obrigado por essa celebração a Ti. Obrigado pelas igrejas que estão reunidas esta manhã, aquelas que vão reunir-se na parte da noite, Senhor. É o Teu nome sendo celebrado no mundo inteiro, Senhor. Aqueles que professam o Teu nome estão Te adorando esta manhã, Senhor. Ó Deus, visita aqueles que não puderam estar nas igrejas esta manhã. Por trabalho, Senhor, por enfermidade, mas a Tua graça, Senhor, lhes basta, a Tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: Deus me ama. Oh, aleluia. Me ama. Obrigado, Senhor. Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Dê uma glória bem forte a Ele. Aleluia. Aleluia. Ainda de pé, amados. Hoje é o nosso primeiro domingo do mês. É o dia que nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas. Começamos tudo de novo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Eu quero convidar a você a segurar o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. E nós vamos estar, sim, fazendo aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Vou pedir ao nosso irmão Gustavo que ore, agradecendo pelas nossas ofertas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está nessa edição amanhã, Pai. Sim, obrigado Jesus. por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos alimentar com a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, nós deixamos as nossas ofertas, nossos dízimos, tudo que nós temos para as Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa tocar na nossa vida cada vez mais, que o Senhor possa fazer essa igreja prosperar. Amém, Que nós Jesus. possamos alcançar cada vez mais vidas. Assim eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Venha cantando, declarando: o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. 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 E sua misericórdia é para sempre. Somente as crianças, declara, as crianças, vamos lá. Cadê? Não estou ouvindo, quero ver, hein? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua misericórdia é para sempre. As irmãs, somente as irmãs, vamos lá, as irmãs. O Senhor é bom. 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 E sua misericórdia é para sempre. Os homens, vamos juntos, vamos lá. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua misericórdia é para sempre.
Todos juntos, todos juntos. Vamos lá. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua misericórdia é para sempre. Sua misericórdia. O Senhor é bom. E sua misericórdia é para sempre. Vai diminuindo, vamos lá. O Senhor é bom e sua misericórdia é para sempre. Mais baixinho aí, vamos lá, hein? O Senhor é bom e sua misericórdia é para sempre. Aleluia! Glórias ao Senhor. Aleluia. Aperte a mão do seu irmão, vamos sentar mais uma vez. A pastora Estela vai ministrar a ceia do Senhor. Jesus, tem a Ruth. Graças a Pai, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor é bom. Amém. Amém. O Senhor é bom. Aleluia. Hoje, nessa manhã, nós estamos gratos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, que Ele tem feito, que Ele vai fazer nas nossas vidas. Hoje amanhã nós estamos participando da mesa do Senhor. Estamos participando da comunhão, do pão, do vinho, lembrando tudo aquilo que o Senhor passou por cada um de nós. Por isso nós estamos alegres. Porque se não fosse assim, nós não saíamos aqui. Se o plano do nosso Deus não fosse cumprido através do seu Filho, nós não saíamos aqui. Não teríamos essa alegria, não teríamos essa comunhão, não teríamos essa paz, não teríamos essa presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nós somos gratos a Deus por tão grande amor que Ele teve para com a humanidade, para com cada um de nós. Esse amor não tem fim, esse amor não tem fim, não tem limites, não é como muitas das vezes. Nós dizemos que amamos as pessoas, amamos nossos irmãos e às vezes, por tão poucas coisas, nos entristecemos tanto e às vezes até nos afastamos. Mas o Senhor, Ele não se afasta de nós. Ele não se afasta de nós. Nós possamos ter essa certeza, que você possa ter essa certeza no seu coração. Não importa onde você esteja, não importa a situação em que você esteja, creia. E o amor do nosso Deus está aí bem pertinho de você. Basta você abrir o seu coração. Basta você pedir: Senhor, eu quero sentir o seu amor. Que Ele vem derramando a sua graça, misericórdia, o seu amor para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o texto bíblico, que fala sobre a comunhão, lá em 1 Coríntios, versículo 11. Gostaria também de estar chamando a nossa irmã Josélia, nossa irmã Custódia, que estejam aqui à frente, nossa irmã Josélia e nossa irmã Custódia. Estejam aqui partilhando conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo mandamento, testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que o venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será furtado do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que podemos fazer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, nós possamos estar colocando em prática essa palavra do Senhor. Sabemos que por nós mesmos não somos merecedores de estarmos participando da mesa do Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, né, que na sua palavra diz que nós precisamos nos examinar, pedirmos perdão, nos colocarmos diante da presença dEle, dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas pelo seu amor, pela sua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, que é sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, eu quero participar. Feche seus olhos, esteja orando ao Senhor neste momento, pedindo a Ele que venha limpar nossos corações, nossas mentes, para que possamos estar participando deste momento, lembrando e testificando para o mundo, né, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, Ele vive em cada um de nós. Louvado ao nome do Senhor. Nosso irmão Berg, esteja orando ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela sua imensa misericórdia conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste. Agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pelo fogo de vida. Obrigado, Pai, por entregar o Senhor e o Filho, Senhor, para perdoar nossos pecados, para conseguirmos a tua salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa reunião aqui, Pai, na tua casa. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Deus. Só quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Amém. Pai, nós também colocamos, ó Pai, consagramos, ó Pai, esses elementos, ó Pai, diante de Ti, Deus. Que possamos, ó Pai, partilhar, ó Deus, esses elementos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que não vai se tornar, ó Pai, o Teu corpo ou o Teu sangue, ó Pai, que não comemos, ó Pai, continuará sendo pão, continuará sendo Senhor de Deus. Mas sabemos, ó Pai, que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, é que nós sentimos, ó Pai, o Teu agir, o Teu mover em nós, ó Pai. É através, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, que nós sentimos, ó Pai, o Teu sangue, ó Pai, nos limpando, nos purificando, ó Deus, lavando, ó Deus, sobre o nosso ser. Senhor, que possamos, ó Pai, nessa representação, ó Pai, desses elementos, sentir, ó Pai, a Tua presença, Senhor, em nós, ó Pai, em cada um de nós, em cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que venha a ser bênção, ó Deus, nas nossas vidas. No nome do amado Filho Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos estar partilhando do pão e do vinho. Os irmãos podem estar levando ali a igreja, distribuindo a igreja. Enquanto isso, nós vamos estar declarando, né, que nós amamos a mensagem da cruz. Até morrer, nós vamos proclamar esse amor que nós temos. Amém? Cruz e cruz, ser erigido. Eu
Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa glória. Amém, aleluia. E santo é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, seu pão. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendizemos a ti, Deus. Bendizemos a ti, Deus. Amém, amados. Aleluia. Nós temos o pão, Jesus, simbolizando o corpo do Senhor Jesus. Nós fazemos parte desse corpo. Fazemos parte desse corpo. Amém, amados? Amém. Fazemos parte desse corpo. Para a glória do Senhor Jesus. Então, porque fazemos parte desse corpo, que é o Senhor Jesus em nós, nós vamos estar comendo esse corpo, fazendo parte disso. Nossa maneira, vamos todos juntos respirar nosso irmão primeiro. Vamos juntos, como diz na palavra do Senhor, né, que não venhamos a nos apressar, mas que nós possamos juntos estarmos partilhando disso. Amém. Glória a Nessa Deus. manhã, amém? Em nome do Senhor Jesus, então, amados, comamos todos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendizemos a ti, Pai. Bendizemos ao teu nome, glorifica o Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Oh, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Aleluia. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa glória. Aleluia. Nós usamos também da mesma forma que após abrir o pão, eles carregaram o sangue do Senhor Jesus. Também está simbolizado, né, por este vinho. Você com as pessoas partilhando, né? Vamos estar trocando, a gente vai podendo, né? Aquele que sentiu o desejo, pode estar partilhando, trocando o seu caixa nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado és. Amém, Deus. Em nome de Jesus, podemos estar todos tomando, participando do cálice do Senhor. Amém, nessa manhã. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Nós matar o ano, seja não, Senhor. Agradecendo a Deus por esse momento. Às vezes. Coração grato por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Pai, que pôde
Amém, Deus. É verdade, Deus. Amém. Eu aqui com Jesus, aleluia, declarando. Eu aqui com Jesus, aleluia, na cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele tomar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo estar na cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma lugar. Ai, Deus! Aleluia! Podem sentar, queridos. Aleluia. Nós temos ainda alguns 25 minutos. E o que eu quero compartilhar com os irmãos através da palavra de Deus é para todos nós. Crianças, prestem atenção no que eu vou lhes falar esta manhã. Preste atenção, fique bem atento, bem como a igreja esta manhã. Muito obrigado, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa se direcionar, Senhor, a Tua poderosa palavra, não só para nós, para aqueles que estão assistindo, aqueles que assistirão depois, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos impulsione a querer mais e mais de Ti. Esta é a minha oração, Senhor, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para esta igreja, Senhor, para todos quantos estiverem ouvindo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Hoje, como foi dia de Santa Ceia, as crianças sempre ficam aqui no salão. Capítulo 7, do versículo 12 a 17. 5 versos para que possamos compartilhar juntos. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 17, diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel e edificou um altar ao Senhor. Esta é um pequeno trecho no livro de Samuel.
Quem foi Samuel? Não sei se você já leu, se você já ouviu falar. Samuel, as Escrituras Sagradas narram a história de Samuel. Foi concebido em resposta de oração. Samuel foi concebido a resposta de oração e súplicas da sua mãe e de seu pai. Ela não tinha filho, ela era estéril. Você vai encontrar em 1 Samuel 4, 5, diz: no dia em que Eucana, pai de Samuel, oferecia sacrifícios, ele dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Samuel foi um dos últimos juízes do povo de Israel. A sua função como profeta, ele andou diante de Israel com toda a integridade de coração, desde a sua mocidade. Samuel foi separado para louvar ao Senhor. Ele levou uma vida de felicidade, de fidelidade. Samuel levou uma vida de obediência ao Deus Altíssimo desde criança. Desde criança. Talvez da idade de vocês, Samuel já obedecia à palavra do Senhor. Ele, Samuel, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi. Talvez você estranhe aqui, porque Eucana tinha uma esposa chamada Penina e tinha filhos e filhas. E tinha também, a sua esposa Ana. O mundo era regido por um código chamado Código de Hammurabi. Deus nunca permitiu, nunca concordou, nunca com a poligamia. Também nunca concordou com o adultério. Nunca concordou com a segunda, terceira, quarta esposa. Mas existia lei, existia um legislador chamado Hammurabi. E ele dizia o seguinte: quando a mulher fosse estéril, ele poderia ter relacionamento com a serva, da mesma forma como aconteceu com Agar e Sarai. Sarai dizia: entra na minha serva, para que ela lhe dê filhos. Então, havia uma lei que permitia isso. Deus nunca compactou, até os dias de hoje. Hoje já tem até o casamento chamado trísimo, 3. 2 homens ou 2 mulheres, 2 mulheres e 2 homens. Tudo isso é pecado diante de Deus. Pecado diante de Deus. E o texto diz que Samuel julgava Israel, mas também edificou um altar. Samuel adorava o Senhor, cultuava a Deus em todos os momentos da vida dele. Existem situações que devem ter acontecido na vida de cada um de vocês, em nossas vidas, que nós jamais iremos esquecer. É verdade. Por exemplo, pode passar muitos anos, mas alguém aqui ainda lembra do primeiro beijo? Primeiro abraço? Primeira namorada? Nós não esquecemos. Passa-se anos e anos e anos, A primeira casa, o primeiro carro, o batismo. Todos nós que somos batizados lembramos do nosso batismo. Eu lembro do meu. E creio que, Edson, Diana, apesar de já ter passado quase 2 anos, mas isso nunca será esquecido. Foram marcos na vida de cada um de nós. Foram marcos. E hoje nós muitas vezes trazemos recordações. Quantos de nós têm guardado fotos? Nós temos centenas. E de vira e mexe eu pego lá e falo: meu Deus, eu era assim. Hoje sou assim. Não tinha ruga, hoje já tem. Mas isso são marcos. Cada momento daquela fotografia, daquelas fotos, são marcos que nós relembramos. E também vemos, depois que aceitamos Cristo, o quanto Deus mudou a nossa vida. Quanto Deus mudou. E eu quero falar de Marcos hoje. Não Marcos, Marcos. Hoje nós temos nas nossas cidades, no mundo inteiro, monumentos. Por exemplo, no Brasil tem o monumento a Duque de Caxias, Marechal Deodoro da Fonseca. Nós passamos por aquelas estátuas e lembramos, nós que estudamos, os feitos, os marcos que aqueles homens deixaram. A proclamação da independência por Dom Pedro I no Brasil. Aqui você vai ali no centro de Lisboa, na Praça do Comércio, Você vê inúmeros monumentos ali. Aquilo são marcos que contam a história da vida de homens e mulheres e até mesmo de jovens e de crianças que participaram. No meio cristão, nós temos na Inglaterra a casa de John Wesley, que conta toda a história dele.
e de outros, e de outros, e outros. Homens que na nossa era deixaram um marco de vitória. De vitória. E se você analisou bem o texto que eu li, Samuel tomou uma pedra e ele colocou entre Mispa e Sem e chamou de Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esta igreja é prova disso, meus amados irmãos. Há mais ou menos 17 anos que esta igreja está aqui. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Até aqui Deus tem agido na vida de homens e mulheres que já passaram pela nossa igreja. Quais são os marcos que eu e você vamos deixar nesta cidade? Para que quando as pessoas passarem, olharem esta igreja, se for aqui em outro lugar, vão dizer, não, foi ali que eu tive o encontro com Deus. Foi ali que Deus me ajudou. Foi ali que a palavra de Deus foi colocada à minha disposição. Nós devemos fazer de tudo também para não esquecermos de todas as coisas que nos acontecem, especialmente quando se tratam de bênçãos. Muitos de nós esquecemos as bênçãos de Deus com uma rapidez muito grande. E se nós olharmos o Velho Testamento, especialmente na genealogia, eles começam retratando o que aqueles homens fizeram. Moisés foi muito detalhista, e nós precisamos também, amados. É através dos marcos que a nossa vida possam apresentar que muitas pessoas vão declarar futuramente. Foi através do irmão, através da irmã, foi através da palavra, foi através do amor, foi através do carinho. E eles vão citar vários nomes. Nós precisamos deixar marcos na história de Beja, meus amados irmãos. Aonde nós colocarmos os pés no seu emprego, você precisa deixar marca ali no seu emprego de que Cristo estava contigo. Crianças nas suas escolas, todos os seus coleguinhas precisam saber que vocês são cristãos, são filhos de pais crentes. Vocês têm que deixar uma história para aqueles meninos. Comecem a falar de Jesus para eles. Pronuncie o nome de Jesus para eles. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar curiosos. Curiosos. Jamais, queridos irmãos, nós devemos garantir que a vitória que Deus nos deu sejam esquecidas. Sejam esquecidas. Em cada momento da nossa vida, há um momento que Deus agiu de forma diferente. Preste atenção nisso. Olha a sua vida, especialmente nós que estamos aqui em Portugal. Veja como Deus tem cuidado de nós. Mas muitas pessoas esquecem. Muitas pessoas esquecem. Então, por que após uma vitória na batalha, Samuel escolheu uma pedra e colocou ali entre Mispa e Sem e chamou assim Ebenezer? Qual era ou quais são os significados deste ato? Ebenezer significa pedra de ajuda. Primeiro significado, aquela pedra era um marco de vitória. Quais têm sido os nossos marcos de vitória? Estou falando para mim também, para minha esposa também. Quais têm sido? Aquela pedra não é para ser adorada. Não é o lencinho, não é a toalha, não é o óleo, não é o sal grosso, não é isso. Nada disso funciona diante do Senhor. Não tem valor nenhum. Mas aquela pedra que Samuel colocou era para olhar e ver Deus foi vitorioso através da vida daqueles homens. Aquela pedra não é objeto de adoração. Infelizmente, nas nossas igrejas hoje, nós temos objetos de adoração dentro das nossas igrejas. E os nossos irmãos têm levado a fitinha de não sei o quê, e várias, o calendário não sei o quê, e o marcador de Bíblia, mas você tem que colocar isso em determinada página. Eu já ouvi histórias, já falei isso aqui, se você não ouviu, vai ouvir. Pessoas que rasgaram o Salmo 91, botaram uma água e fizeram um chá. E o líder disse, não, isso é para abençoar a sua vida. Quais são os marcos? Depois que Samuel levantou aquela pedra, presta atenção, todas as pessoas que passavam por aquele lugar viam ali o que? Um marco das grandes vitórias dadas por Deus. Aleluia. Era isso que o povo falava. Aquela pedra
foi quando Deus poderoso livrou Israel dos filisteus, livrou Israel de todas aquelas pessoas, aqueles povos que queriam massacrar, acabar com Israel. O povo de Israel, hoje nós somos essa Israel de Deus. Hoje nós somos essa Israel de Deus. Deus colocou um marco neste lugar. Esta igreja é um marco neste lugar, queridos. A Assembleia é um marco neste lugar. As outras igrejas de Beja são marcos neste lugar, nesta cidade. Todas as pessoas que passam por aqui, muitas vezes eu estou aqui sozinho, fico ali olhando, as pessoas passam e elas olham. Sabe por que elas olham? Porque elas pensam assim, elas dizem, ali é a casa do Senhor. Esta igreja está sendo um marco para centenas de pessoas que passam nessas ruas todos os dias. E eles olham para nós, eles nos veem sair daqui, nos veem entrar nesse lugar. Marco de vitória são como título de campeão de um torneio, fazendo uma comparação, né? Aqueles homens, as antigas maratonas da antiga Roma, sabe qual era o prêmio? Alguém lembra qual era o prêmio? Uma coroa de louro, que com 3, 4, 5 meses, aquilo devia ficar tudo seco. Não é assim que acontece com o louro? Esse louro que nós temperamos comida. Aqueles homens davam tudo deles, porque eles queriam ter aquele marco na sua vida. Aquela coroa de louro. Era conquista. Quais são os marcos que nós vamos deixar, meus amados irmãos, que eu vou deixar nesta cidade, quando já não estiver mais aqui? Nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque isso é omitido de cada um de nós. Mas nós precisamos prestar atenção nisso. Vai chegar a este dia. Marcos de vitória. Deus não esquece de nós. Por mais difícil que possa estar acontecendo no geral, você que está nos acompanhando, Deus não esquece. Sabe por quê? Romanos 11, 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende de nos dar dons e talentos. Deus não se arrepende de nos dar autoridade e poder sobre todos os demônios. Não, porque Deus não se arrepende. As pessoas acham que Deus se arrepende, porque leem lá no livro de Gênesis que Deus se arrependeu. Deus não tem essa conotação humana de arrependimento que nós temos. Quais são os marcos que nós vamos deixar? Marcos são registros de conquistas que só nos foram possíveis, sabe por quê? Mediante a graça de Deus. Se não fora isso, nós não teríamos nada na nossa vida. Até esse ar que respiramos. Imagine se Deus tirasse esse oxigênio agora de toda a humanidade. Todos morreriam, somente Ele subsistiria e subsistirá para todos e sempre. Amados, estabeleça marcos de vitória, de tal modo que, ao olhar para trás, nós vamos nos alegrar ao constatar que, em sua história, na história da sua vida, grandes bênçãos conquistadas que nunca mais o inimigo poderá tirá-las. Meu pai dizia para mim assim, olha, meu filho, o homem que passar pela vida e não deixar uma história, ele não fez nada. Nunca esqueci isso. Devia ter talvez meus 15, 16 anos. Todo ser humano precisa deixar um marco na sua vida para serem lembrados. Não para ser adorado, mas para serem lembrados. Segundo o significado daquela pedra era um altar de gratidão. Samuel estava sendo grato ao Senhor. Entrai por essas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. Louvai e bendizei o nome do Senhor. Mas isso não é só hoje no domingo, isso não é terça-feira, isso não é quarta-feira, é todos os dias. E as pessoas, quando olhavam aquela pedra, elas falavam, nossa, estou divagando aqui, como pode Deus se manifestar na vida de homens e mulheres pecadores? Mas Ele faz isso, querido. Ele faz isso. Através de Cristo Jesus. Imagine aquela mulher, quando Jesus falou, mulher, dá-me de beber.
Como tu, sendo judeu, pede água a um samaritano? E Jesus travou um diálogo com aquela mulher. Mulher, se tu soubesses quem falas contigo, pedirias, ele estaria água viva. Como, Senhor? Se você não tem nem como tirar a água do poço. Nós precisamos, muitas vezes, dialogar com Deus. É uma verdade, meus amados. Dialogar na rua, estar conversando. E será que ele está louco? Não. Fale com Deus, converse com ele. Deixe de pensar que estamos loucos. Mas a Bíblia diz que os loucos não errarão caminho. Então eu creio no Senhor a cada dia. Agora preste atenção. Hoje nós não precisamos mais de pedra, porque aquela pedra não podia fazer milagre algum. Não precisamos de lenço, como eu disse. Não precisamos de água ungida. Não precisamos de pulseira. Não precisamos de outros objetos apresentados dentro de muitas igrejas para animar a fé de alguém. Nós não precisamos mais disso. Lembra do que aconteceu com Cristo quando foi crucificado? O véu do templo se rasgou. Segundo os historiadores, o véu, as cortinas do templo de Jerusalém, elas se partiram de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Hoje eu tenho entrada direto no Santo dos Santos do Senhor. Antes era vedado somente a um sacerdote. Veja o grande marco que Jesus deixou para a nossa vida. Nós temos acesso a ele. Não precisamos mais da arca, não precisamos mais de estola sacerdotal, não precisamos mais de pedra, urim, tumim, como eu tenho visto milhares de homens. Nós só precisamos entrar no Santo dos Santos, como aqueles que adoram em espírito e em verdade. É o que a palavra de Deus fala conosco a cada dia. A nossa gratidão precisa ser de um coração sincero. Deus nos deu um lugar que devemos devotar toda a nossa gratidão. Sabe aonde? Aqui é a casa do Senhor. É aqui que eu tenho que me programar. É aqui que eu tenho que me preparar. Ah, pastor, quer que eu venha à igreja todo domingo? Não estou dizendo isso, mas é o lugar onde nós podemos estar com toda a liberdade para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus criou um marco na nossa vida. Sabe aonde? No nosso coração. Quando ele tirou o Ayrton, posso falar, Ayrton, das drogas. Quando ele tirou o Gustavo. Quando ele tirou a minha vida da podridão do pecado. E assim sendo cada um de nós. Deus ama vocês, crianças. Acredite nisso. Acredite nisso. Comece a pedir aos seus pais, papai, conte a história sobre Jesus, conte a história sobre Deus. Sabe o que vai acontecer? A mamãe e o papai e a mamãe vão sentar com vocês. Marco, a nossa casa precisa ser um marco da presença de Deus, meus amados. Sabe por que até aqui Deus nos ajudou? Até aqui. Pense nisso. Pense. Somos imigrantes, sempre seremos imigrantes, sempre. Numa terra estranha, mas Deus tem sido conosco. Ao passarem por aquele lugar, as pessoas também iriam se lembrar que foi Deus quem expulsou os filisteus com raios e trovões. Tem pessoas que só vivem reclamando da vida, tem pessoas que reclamam até de Deus. Sabe por quê? Porque se esqueceram facilmente. E quando o quanto o Senhor tem feito por elas. Como é que se esquece de Deus quando eu abandono tudo? Quando eu começo a dizer assim, não, eu estou só, eu sozinho. A Bíblia não fala do eu sozinho. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Se eu não vivo em comunhão, eu vivo em desunião. É uma verdade, queridos. É a palavra de Deus que nos mostra isso. E para terminar, terceiro significado, aquela pedra era um trampolim para a fé. Você sabe o que é trampolim, né? Onde nós chegamos, né? Nos parques de diversões. Né? É o quê? É mais ou menos, um pula-pula já é um trampolim mais moderno. Né? Antigamente era aquilo que você não tem na piscina. Você pisa ali na ponta. Então, aquela pedra era um trampolim. Por quê? Porque quando o povo olhava aquela pedra, o povo de Israel podia crer que Deus os havia livrado do inimigo nos dias de Samuel. Hoje, como eu disse, não precisamos mais de pedra, só olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não dorme, pelo contrário, Ele está sempre cuidando de mim. Na minha vida aqui tem dois marcos importantes. Um foi visto pela irmã Jo, quando nós íamos
que aconteceu no carro. O outro foi com a minha esposa. Eu entrei na contramão, assim, do nada. Do nada. Mas nos 2 momentos, Deus cuidou de mim, cuidou da minha esposa, e cuidou da irmã Ju, e cuidou de outras pessoas. Poderia ter causado um acidente terrível. No dia que eu estava para vir para cá, para esta cidade, faltando uns 2 meses, 3 bandidos, já contei a história, mas vocês estão mais novos, colocaram arma na minha cabeça e na cabeça da minha esposa. Tomaram o nosso carro meia-noite. Foram 15 dias procurando o carro. E quando eu contei para os meus colegas pastores, teve um que falou assim: pastor Reinaldo, o inimigo tentou tirar a vida de vocês para impedir vocês de irem para falar de Jesus lá naquela terra, lá naquele país, mas Deus guardou a sua vida. Foi a primeira coisa que esse pastor falou. E eu tenho visto isso, queridos, aleluia. Nesse dia, Deus sabe como ficou o meu coração, só Deus sabe. Mas Ele cuidou da minha vida, cuidou da minha esposa. Desculpa. Ele livrou-me do laço da sombra, do laço do passarinheiro, querido. É por isso que a cada dia, querido, por mais luta que nós venhamos ter, mas há um marco nas nossas vidas. Todo dia Deus tem colocado isso. A palavra dele diz que ele é o mesmo ontem e hoje, Hebreus capítulo 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Não existe outro Deus com D minúsculo que andam por aí falando que seja igual ao nosso Senhor. Me mostre um Deus desse século aí que faz milagres, como Deus tem feito nas nossas vidas. Um Deus que tem segurado, um Deus que tem tomado conta. Eu tenho ouvido testemunho, como ontem na conversa com o meu irmão Gustavo, fiquei à noite pensando naquilo que ele me falou. Como Deus supre as nossas necessidades, queridos. Isso é marco de vitória nas nossas vidas. Meus queridos, acredite nisso. Ao olhar as suas conquistas e avanços, sabe o que vai acontecer? O seu coração vai começar a crescer, a arder. John Wesley teve uma experiência chamada experiência do coração aquecido. Ele era contra o avivamento, mas um dia Deus aqueceu, ele viu os irmãos morávios adorando ao Senhor, e naquele dia ele teve uma experiência, o coração dele aqueceu, transformou de um legalista num homem cheio de autoridade do poder de Deus. Ele somente via que a salvação era para alguns, mas Deus se apresentou a ele através de Jesus Cristo, aqueceu o coração dele e ele transformou-se num verdadeiro atalaia do Senhor. E até hoje, ele foi perfeito, não porque nenhum homem é perfeito, nenhum homem, mas o marco da vida dele está até o dia de hoje, quando nós falamos dos grandes avivamentos. Ontem, conversando, falamos um pouquinho começamos a falar, né, da nossa igreja. Quem sabe ter as proporções da Rua Azusa? Eu creio, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, meus amados, as nossas experiências com Deus no passado são trampolins para a nossa fé. Não se esqueçam da onde Deus nos tirou. Lembre-se sempre disso. Eu lembro que o Ailton sempre gosta de ouvir essa palavra quando ele lembrar. Ele estava conduzindo, a Bíblia estava em cima, não é isso, Ailton? Ali do painel. E determinada pessoa foi tentar assaltá-lo, né? E quando olhou que viu a Bíblia, disse o quê, Ayrton? Pode ir embora, irmão. Pode ir embora, irmão. Não vou te assaltar, não. Ele viu a palavra de Deus. Lógico que ele não... Diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Então ele foi embora para casa, não ficou de bobeira. Mas isso é um grande marco na vida do meu irmão. Não é a Bíblia em si, mas é o poder de Deus. É a palavra que é o poder de Deus, né? Então, queridos, vejam bem, nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração, como crianças que se jogam no braço do seu pai. Vai acontecer isso com Benjamin. Deve ter acontecido com seus filhos, né? O Marineudo pegou a criança no colo e joga. Eles reclamam? Eles têm medo? Não, sabe por quê? Porque eles sabem que o Pai está ali para segurá-los. Eles sabem que o Pai vai ampará-los. Da mesma forma é a nossa vida. Não tenhamos medo. Vamos realmente, queridos, impulsionar esta igreja, a palavra de Deus nesta cidade. Há tanto espaço aqui e nós, cristãos, precisamos preenchê-lo.
estará em condição, se você fizer isso, você vai estar em condições de experimentar ainda mais o agir de Deus daqui para frente, vivendo de fé em fé. Ao garantir as memórias da vitória que Deus nos dá, nós estamos construindo marcos de vitórias, altares de gratidão ao Senhor. Já pensou? Eu fico imaginando, por que as pessoas muitas vezes são tão ingratas? Tão ingratas. E eu ouvi uma frase aqui que eu nunca mais esqueci. Muitas pessoas passeiam com um cão e colocam os pais nos orfanatos, nos lares. Lógico que há casos e casos. Mas passeiam com um cão de madrugada, de manhã, enfim. Então, vamos viver o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Pense nisso. Por que eu disse às crianças? Porque vocês são o nosso futuro. Vocês se alicerçarem em Cristo, vocês vão ver que tudo vai ser diferente na vida de vocês. Por isso que eu tenho dito, papai, ganhe tempo ensinando seus filhos a palavra de Deus. É importante isso. Chegou a maioridade, você não vai ser mais responsável. Mas enquanto não chegar à maioridade, ensine-os, né? Por quê? E eles começarão a crer através da sua fé, através dos marcos na sua vida. Conte para eles testemunhos. Conte. Hã? Eles sabem. Precisa contar mais testemunhos. Sim. Falaram dele. Nós queríamos que eu não gostei. Ele telefonou e disse assim, filho, aquela pessoa disse contra ti. Mãe, pede o teu Deus que ela se calme. Aleluia. Mas por quê? Por que ele disse ela isso? calou-se. Porque a irmã conhece a Cristo. A irmã conhece a Cristo. Né? Então, queridos, é igual a nossa vida é assim. Lógico, o tempo vai cansando, são problemas que vêm, mas Jesus não me garantiu que eu ia ter uma vida aqui de magnata. Pelo menos, já leu na Bíblia, vai para lá que vai para Portugal, você vai ter uma vida de magnata. Eu nunca vi isso, pelo menos não lembro. Né? Pelo contrário, eu vi homens ricos se tornarem pobres por causa do Evangelho. Um exemplo grandiosíssimo é do apóstolo Paulo, de família nobre, um homem estudioso, aos pés de Gamaliel, e morreu de uma forma trágica por amor a Cristo. Dependia da ajuda dos irmãos das igrejas, fazia tenda, fazia redes, mas hoje é o contrário. Infelizmente, os marcos de algumas igrejas hoje são bênçãos, e não é qualquer tipo de bênção não, tá? Não é qualquer tipo de bênção. Apartamento um T0, isso não é bênção não, irmão. Tem que ser um T5, com banheiro, com sauna, com... É verdade. Mas para nós não interessa nada disso. Sabe por quê? Nós temos que dar conforto, sim, aos nossos filhos, à nossa família. Mas o Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Não é aqui. E nós vamos estar com ele. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus possa, assim, nos mover cada vez mais para que o crescimento, não só da nossa igreja, eu oro para tenho pedido ao Senhor, Senhor, que todas as igrejas cresçam nesta cidade e que possamos ser um só povo. Olha que, já imaginou se nós conseguimos reunir todas as igrejas lá no Alvibeja, numa grande celebração ao Senhor? Talvez eu não veja, mas os seus filhos verão isso. Pode ser que eu não veja, pode ser que você não veja, mas se nós mostrarmos às nossas crianças, eles serão vistos como grandes marcos nessa cidade. Amém? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Como é bom poder, ó Deus, ler a Tua palavra. Como é bom poder sentir, ó Deus, o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Deus. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos. Que a Tua palavra possa nos fazer lembrar, aonde quer que coloquemos os nossos pés, o quanto somos importantes diante de Ti, Senhor. Continuamos a pedir pelos nossos vizinhos aqui de cima, Senhor. Cuida deles, Senhor. Que eles possam, Deus, ao passarem, ouvir a Tua palavra, serem tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Esses que moram aqui à frente, ó Deus, têm passado dessa frente desta igreja, Senhor.
e que eles venham aqui e entrem e sintam refrigério para as suas almas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estes que estão assistindo em casa, que irão assistir, fala com eles, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por este domingo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Na terça-feira, mais uma vez, nós estaremos reunidos. Nós vamos ter uma reunião com a igreja depois do dia 9. Com algumas pessoas, nós vamos estar traçando planos, vamos estar traçando os marcos para evangelizarmos, enfim, para algumas coisas, reuniões de mulheres, de homens. Então, eu vou marcar o dia para que nós possamos estar juntos com algumas pessoas, traçando planos para o crescimento da obra do Senhor neste lugar. Amém? Dá um abraço lá no Marineudo. Está trabalhando? O Ed também? Dá um abraço nele. Saudade dele. Nós estamos com saudade. Ontem mesmo falamos neles, né? Falamos numa conversa. Mas tenho certeza que Deus há de estar com eles em todos os momentos. A gente sente falta, né? Mas foi Deus que inventou o trabalho, então não tem como. Não tem como. Amém? Quero agradecer a Deus. A nossa irmã Jo já voltou ao trabalho. Está ali, né? Graças a Deus. E nós temos crido na cura. Nós temos crido. Amém? Vamos colocar de pé. Vou pedir que a Jo agradeça ao Senhor e eu vou estar impetrando assim a bênção apostólica. Obrigado. Pai, Senhor amado, graças te damos, Senhor, por esse tempo que podemos estar aqui juntos, Senhor, celebrando, Senhor, louvando, Senhor, engrandecendo o teu nome, aprendendo da tua palavra. Verdade, Jesus. Ó, Senhor, que essa palavra possa ficar no nosso coração, em nome de Jesus, na nossa mente, que nós possamos sair daqui, Pai, e viver essa palavra. Sim, Deus. Dai-nos ousadia, Senhor, para falar de ti, por onde passarmos, Senhor. No nosso trabalho, na escola, por onde passarmos, Senhor. Verdade, Jesus. Nós não temos vergonha, Senhor, de dizer que somos teus, Pai. Sim, meu Senhor. Senhor. Tu tens abençoado, tu tens nos guardado, tu tens protegido a nossa vida, Senhor. Tu tens sustentado a nossa casa, Pai, que nada tem nos faltado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus dos impossíveis, Pai. Graças te dou, Senhor, por ter regressado ao trabalho, Pai. Verdade. Graças, Senhor, porque tem corrido bem. E daqui para frente eu creio, Senhor, que Tu continuarás comigo. Em nome de Jesus. A todos os dias, Senhor. Obrigado. Para que eu possa continuar no meu trabalho. Obrigada pela tua casa, pelos irmãos que aqui estão. Sim, Deus. Deus. Por aqueles que não puderam vir por algum motivo, Senhor. Tu possa estar derramando bênçãos na sua vida, abrindo portas, Senhor, de trabalho para aqueles que precisam, Pai. Abençoando o seu corpo com saúde, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do doce Espírito Santo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a sua paz, não só hoje, mas para todo e sempre. E a Igreja Viva diga amém. Né? Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele, não é verdade? E até a terça-feira. Você que está nos assistindo, você pode estar conosco na próxima terça-feira, a partir das 20 horas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.